Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nosso entrevistado hoje é Cristiano Cavalcante, ele que é representante dos motoristas por aplicativos aqui em Maceió, Alagoas. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre a Uber aqui em Maceió. É verdade. Cristiano, você esteve aqui com a gente, acho que foi no início do ano. Foi. E aí a gente queria ter essa visão do início do ano para cá, o que é que aconteceu, quais as ações aí dessa liderança que você também está exercendo, representando os motoristas por aplicativos aqui em Alagoas, inicialmente o Uber, né? E agora outros aplicativos que estão chegando aqui. O que é que a gente pode falar que tinha em fevereiro que agora melhorou ou que não está ainda da maneira adequada? Tudo tem que melhorar, né? De lá para cá, muita água correu e, assim, graças a Deus, apareceu mais pessoas para nos ajudar a liderar essa equipe aí, essa categoria. A gente tem se organizado mais, conseguindo mais parceiros para trabalhar junto com a gente, parceria de posto de gasolina, parceria de venda de carro, a gente conseguiu mais alguns descontos de venda de carro e graças a Deus tem melhorado algumas partes, alguns setores. Também em relação à segurança, acontece algumas coisas ao meio do caminho e a gente procura resolver da melhor forma possível. Recentemente, aqui na Assembleia Legislativa, né, apoiou o primeiro encontro dos motoristas por aplicativos, onde foi aberta uma associação. Você esteve lá também. O que é que você fala dessa sua participação na reunião? Eu vi que a gente estava presente, aqui a TV Assembleia esteve também presente. Você deu sugestões, o pessoal também falou algumas dúvidas. E o que é que a presidência da associação falou que você acha positivo? Quando você traz mais benefícios para a categoria, para mim é positivo. Em relação à associação que se fundou agora aqui em Maceió, que é do nosso querido Emanuel, o presidente Emanuel, o que eles trouxeram foi mais benefício e mais organização para a categoria. Isso vai trazer muito mais força, mais união para a categoria. A luta da gente, desde o começo para agora, é sempre a união da categoria. Que alguns grandões da política, tudo, aconselhou a gente se unir mais. Geralmente fica aquelas pessoas meio perdidas, no meio de um tiroteio, sem saber como fazer e o que fazer. Então a gente procurou organizar mais a equipe, mais a categoria. Se não também tivesse tomado à frente, também teria acontecido coisa pior. Nos outros estados, está acontecendo muita briga aí fora. Lá no Pabando do Pará, teve até quebra de carro. Então, a gente está tendo cuidado máximo na parte de segurança da gente. Os taxistas também parou um pouquinho de estar perseguindo a gente. Eles não gostam muito do trabalho da gente porque eles acham que a gente está tomando espaço deles. Mas, eu repito, não estamos tomando espaço deles. Só para quem não assistiu a sua entrevista no início do ano aqui com a gente, quem não sabe e quem está assistindo pela internet, eu queria que você fizesse esse histórico de quando o Uber chegou aqui. Foi em outubro de 2016, né? Você foi também um dos primeiros motoristas também, né? Foi um dos primeiros. Teve alguns que chegou primeiro que eu, mas assim, eles pediram que eu tomasse a frente. A Maceió não estava sabendo que a Uber já estava no estado de Alagoas. E estava que nem a gente estava meio entrando ainda, engatinhando, como diz a história. E a gente começou a nos organizar aos pouquinhos, mas a gente no meio de muita luta, muita briga, muita perseguição. Os taxistas, SMTT de Alagoas, SMTT de Rio Largo. E isso foi uma perseguição muito grande. E graças a Deus, hoje isso está tudo sanado. A gente só se viu para amadurecer mais a categoria. Pois é, e só para lembrar, foi aprovado na Câmara Municipal, né, uma lei que proibia, né, antes mesmo do Uber chegar aqui, né, já tinha essa lei. Tinha uma lei federal, 12.000 e alguns números que agora não estou recordando, mas ela nos garantia o trabalho da gente aqui pelo aplicativo, todo o Brasil inteiro, que foi um artigo federal. Que já vinha depois da luta do pessoal de São Paulo e tal. Foi uma Constituição, ela está em cima da Constituição Federal. E os municípios ainda não tinham aceitado essa lei, então por isso que houve essas brigas. Aí a Prefeitura, aliás, a Câmara de Vereadores de Maceió, né, se antecipou e aí aprovou a Lei 6.552, de 20 de maio de 2016, né? Isso. E aí em outubro o Uber chega aqui, né? Foi e aí do nosso tinha querido, essa lei. até do nosso vereador Vereador Galba Neto. Galba Neto Filho, né?
Ele até, inclusive, eu conversei com ele lá na Câmara dos Vereadores, e ele falou para mim que se tivesse conhecido direitinho como era a própria Uber, ele não tinha feito essa lei em cima de sair proibindo o trabalho da gente. Que, inclusive, ele disse que está gostando da Uber aqui em Maceió também, porque o trabalho é diferenciado. Então, e outros também, o procurador-geral, todos eles, até o prefeito está querendo que regulamente a situação da gente aqui em Maceió. A gente fez o com quê? A gente correu atrás de unificar a categoria para poder correr atrás da liminar. A gente correu atrás e conseguimos pela defensoria. Até agradeço de novo, novamente, ao Poder Judicial, a defensoria daqui de Alagoas, que nos defendeu e conseguiu essa vitória aí para a gente. Então, depois disso, com essa liminar na mão, nunca mais tivemos problema. Teve sim alguns pontos com o taxista, mas até eles recuaram e tem até correndo em processo de justiça aí, alguns que se meteram a querer brigar, fazer questão, entendeu? Mas graças a Deus está indo bem, né? Aí realmente teve a liminar aqui da Justiça em Maceió, né, que diz que realmente é a livre concorrência, né? De acordo com a livre concorrência, beneficia os consumidores, o Uber não pode ser impedido, né? Nenhum motorista de Uber pode ser impedido. E depois teve um problema em Rio Largo. Foi. Como é que foi esse problema em Rio Largo? Como é que começou e agora como é que a gente está lá? Começou com aquela ocorrência, aquela situação que foi um pouco lamentável lá em Rio Largo, de um dos motoristas da gente ir para lá e ser agredido, né, com um tapa no rosto, o motorista, lá no aeroporto de Rio Largo. Só lembrando, para quem não é de Maceió, quem não é aqui da capital alagoana, que está assistindo a gente pela internet também, que o aeroporto aqui, o principal aeroporto Zumbi dos Palmares, fica em Rio Largo, que é uma cidade próxima aqui a Maceió. Fica na responsabilidade de Rio Largo. Então, depois desse ocorrido aí, a gente foi procurar fazer um protesto, porque isso não estava certo. Foi uma revolta para cada um de nós, que somos alagoanos também. E a gente foi lá fazer um protesto, um passivo, sem buzina, sem atrapalhar trânsito, sem nada. Tudo direitinho como manda a ordem da justiça. E a gente fez o protesto, aí a gente foi para Rio Largo e fomos pedir uma audiência com o prefeito de Rio Largo para saber a situação, como ia ficar a gente lá. Então o prefeito nos recebeu muito bem, tá? E fez um acordo com a gente lá. Nesse acordo que ele fez, foi liberando o trabalho da gente lá, parando no embarque e desembarque para deixar passageiro ou buscar passageiro. Uma semana depois, o superintendente da SMTT de Rio Largo começou a notificar os carros da gente. Teve uma má repercussão para eles lá, porque foi a TV lá, filmou toda a situação, os vídeos foram passados tanto na internet como na TV, que os passageiros saíam debaixo de chuva dentro do carro para voltar para o embarque e desembarque. Isso ficou até muito chato, né, para o próprio município de Rio Largo. Então a gente foi fazer outro protesto, tudinho e tal, foi procurar saber e terminou aumentando mais ainda, dificultando mais a situação da gente lá. Aí, no dia, a gente foi para lá porque encostaram uma cegonha no estacionamento para apreender os carros da gente. Nesse dia foi apreendido 12 carros da gente. E eu fui tentar conversar com o superintendente da SMTT de Rio Largo, tentar fazer um acordo com ele. E ele disse que não poderia fazer isso, que ele estava coberto de lei. Só que a lei que ele estava puxando era para os mototaxistas de lá. Então não tinha nada a ver com o transporte dos carros particular, privado, serviço privado. E foi aquele constrangimento total que a gente passou lá. Muitos motoristas ficou sem carro, ficou com os carros apreendidos, apesar que a Uber ela tira o carro quando é apreendido. E aí foi apreendido os 12 carros. E os motoristas ficou muito revoltados, queriam fechar o aeroporto. Eu falei assim, não pode fazer isso não, porque ia prejudicar quem está chegando de fora para cá, conhecer Maceió. E alguns motoristas decidiram fechar a via lá, a BR, e outros terminaram queimando pneu. Como eu estava lá na frente, tentei apaziguar a situação. Nisso aí que a gente foi apaziguar, a polícia chegou, arrancando tudo, a gente foi lá conversar, porque se é um protesto, tem que ser uma negociação. E a gente tentou fazer essa negociação, teve alguns contratempos, o PM lá
deu uns empurrões em mim e tal, e nisso aí a população, a gente achou engraçado, porque a população subiu e terminou participando do protesto. Então eu olhei assim, aquela quantidade de pessoas ali, todo mundo apoiando a gente, e eu fiquei assim, graças a Deus que pelo menos a população está entendendo o porquê que a gente está brigando. A gente está brigando pelo direito de poder trabalhar. Que Maceió está passando por uma situação de desemprego, não só Maceió, mas todo o Brasil está passando por essa situação. E a Uber ela veio para dar mais um suporte para o Estado. Fazer com que o dinheiro circule. Que o Estado também precisa que o dinheiro circule. Tanto para quem é o consumidor, o cliente, quanto também para quem trabalha, né? Hoje você pode escolher de que forma você quer ir para sua casa ou para o seu trabalho, né? Teve agora essa greve agora de ônibus, e aí muitos passageiros decidiram ou queria ir de táxi ou queria ir de Uber. E isso é o normal da pessoa, você ter seu dinheiro e você saber com o que você vai gastar. E é possível coexistir realmente aqui em Maceió, as duas categorias. Há espaço para todo mundo, Cristiano? Há espaço. Eu acho que o sol brilha para todos. E assim, quem mais ganha nessa história todinha não é nem o motorista de Uber e nem o taxista, é a própria população. A população que sai com maior benefício, porque hoje ela tem direito de escolher do jeito que ela quer andar. Antigamente não. Antigamente tinha só o táxi ou o ônibus, ou os carros alternativos. E esses carros alternativos, às vezes, a pessoa não podia ficar ali para poder pegar, né? E até eles são perseguidos também, de uma certa forma. Então, só anda de ônibus, ou de táxi, ou de pé. E tem muitas vezes que teve um caso de um senhor, que é amigo meu, que ele foi operar tudinho, tinha que receber o pagamento dele lá no shopping pátio, e ele tinha que ir para casa. A casa dele era próxima ali à Praça do Beleão. E muitas vezes ele pegava um táxi de lá do shopping para a Praça Beleão, o taxista já ia com raiva. E quando falava de dar troco, era horrível. Então, ele disse que hoje ele dá graças a Deus, porque tem a Uber para poder escolher de que forma quer andar. E tem muito taxista aí que melhorou muito o serviço. É isso que eu ia perguntar para você, a melhoria do serviço também dos táxis. A concorrência com o Uber e com outros aplicativos que estão chegando aí, melhorou isso? Melhorou. Tem muitos taxistas que mudou a forma de pensar, mudou a forma de trabalhar também. Só eu queria... Se modernizou realmente? Está procurando se modernizar. Alguns aceitam. Quem tem a mente aberta, eles aceitam. Né? Quem tem a mente fechada, não aceita, porque acha que isso é de pai para filho, né? E tem esse pensamento. Mas eu acho que isso aí vai aos pouquinhos, vai se quebrando, e as pessoas vão ter que se moldando à situação nova, né? É verdade. E você, como é que fica nesse meio aí, você falou do protesto lá, que você acabou levando os empurrões e tal. É difícil, né, Cristiano, liderar? Muito difícil, porque a briga não é só em termos de segurança dos taxistas e regulamentação do trabalho da gente, mas a organização é pior. A organização quebra mais a cabeça da gente, porque cada um que chega, às vezes não está sabendo nem o que está se passando, nem sabe nem como é que trabalha. E a gente fica tentando orientar um, orientar outro, fiscalizar o trabalho dos companheiros da gente, e às vezes a gente sai por ruim, ou tem uns que agradecem, e assim vai. Tem taxista que deixou de ser taxista para ser Uber, e aí já vem com aquele costume de taxista para vir para ser Uber, e quando vê que a Uber não é dessa mesma forma, que termina perdendo a plataforma, eles começam a tentar mudar, e o ruim é você recomeçar, né? Quando começar é mais fácil. Tudo na vida, quando você começa, é mais fácil. Mas você tem que voltar atrás, mudar o seu pensamento, o seu achismo, o que você deixa de pensar, para começar tudo de novo, é muito complicado. É verdade. A gente fica num fogo cerrado, né? Cristiano, já a gente vai falar mais sobre as questões do Uber e de outros aplicativos que estão chegando aqui em Maceió, Alagoas, mas depois do intervalo. Voltamos com o nosso TV Cidadã, com ele, Cristiano Cavalcante, que é representante dos motoristas por aplicativos aqui em Maceió, Alagoas. Cristiano, no bloco anterior, a gente estava falando sobre a dificuldade de liderar.
você disse que realmente tem que ficar naquele meio ali, né, fazendo o intermediário, sendo a ponte entre as ideias, né, dos motoristas de Uber e ali aquela contradição, aquela realmente rixa que está havendo dos taxistas. Isso. E diz pra gente como é fazer isso, essa realmente também segurar as ideias, né, tentar negociar junto com a sua própria categoria, né? Às vezes eu me sinto como fosse um bombeiro e estou ali para apagar o fogo. Apagando só os incêndios, né? Isso, então às vezes é complicado. Hoje eu estou com problema até de pressão, por causa de muita pressão a gente está passando. Graças a Deus tem nossos companheiros agora que estão se organizando, uns estão abrindo associações, outros montando cooperativas e está se organizando. Isso aí que vai acontece o quê? Vai tirando um pouquinho a pressão de cima de uma pessoa só. Então quando se trabalha em grupo, fica tudo mais fácil, porque você divide o peso. E na minha situação eu estava no começo só Cristiano. Um motorista já perde a plataforma Cristiano, um motorista já está entrando na plataforma Cristiano, e ou foi agredido Cristiano, e não sei o que, vão fazer protesto, e vão fazer isso, vão fazer aquilo. Teve caso, coisa até pior, mas a gente vai segurando os ânimos, porque a gente é ser humano, né? Cada um tem uma forma de viver, uma educação que teve, uma honra, um orgulho, então a gente vai organizando, olha, não é assim não, vamos aqui, vamos fazer dessa forma. Então, até na parte dos taxistas, essa semana eu encontrei com um dos presidentes do sindicato dos taxistas, e ele parou ali no posto lá do Leste-Oeste, e ele falou, Cristiano, eu queria falar com você. Eu olhei assim, eu sabia quem ele era. Aí depois, não, a gente sentou para conversar, porque tem uns que diz que é estudioso do Uber, que já sabia como o Uber trabalhava, desde os Estados Unidos, o Uber nem tinha começado, ele já sabia como funcionava o Uber. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se ele já sabia como é que funcionava, por que não se organizaram para receber o Uber em Maceió? Né? Então, uma estratégia, né? A gente passou quase 2 horas conversando, eu e o presidente, e a gente não tem nada um contra o outro, e até ele falou assim, rapaz, não precisa dessa briga toda não, isso é termo de conversa e organização. A gente também já conversou com o pessoal lá dos taxistas e realmente ele se sente da mesma forma que você, apagando os incêndios, isso. Né? E você tem que realmente conversar, né? Porque as ideias, né, dos outros são diferentes. Tem que haver uma política, na verdade, na política da boa vizinhança, um trata bem o outro, com educação. Eu acho que tem que ser dessa forma, porque a idade da pedra já passou, a gente está num tempo que a gente está tudo mais moderno, a tecnologia está mais avançada, tem muita novidade que está chegando no mercado, que tem coisa que a gente olha assim, meu Deus, já fizeram isso? Tem aplicativos que você imagina para tanta coisa. Essa semana eu descobri um aplicativo que fizeram aí, e eu nem posso citar o nome para não atrapalhar o trabalho da gente, mas que estão fazendo um aplicativo aí para atrapalhar o trabalho da gente. Isso, meu Deus, como é a mentalidade das pessoas, né? Então... E eu vi que está tendo muito isso também, né? De atrapalhar, alguns taxistas acabam atrapalhando o trabalho de vocês. Pedem o Uber, alguém me explicou alguma coisa assim, mas eu não entendi. Me explica como Teve caso de taxista fazer inscrição de passageiro, pede Uber e cancela. Cancela a viagem, o Uber vai lá, o motorista vai lá, sai de lá da Ponta Verde, vai para a rodoviária, quando chega lá não é chamado, é cancelada a viagem. Isso aí, eu acho que é de uma extrema baixeza isso aí. Isso não, acho que isso é antiético, isso não se deve fazer. Imagine eu fazer um taxista de besta. Vem aqui, o cara sai daqui, vai para o Graciliano Ramos, chega lá, não pega a corrida. Eu acho que isso é até um crime fazer isso. Do jeito que a gasolina que a gente paga é cara, então eu acho que deveria acabar com isso. Então, acontece muito isso com a gente. Agora mesmo a gente soube de algumas coisas também em relação a isso. Outros que nos outros estados estão fazendo um aplicativo para prejudicar os motoristas Uber. E a gente está combatendo isso aí direto, pesquisando, fiscalizando, porque muita coisa entrando. E só para lembrar quem nos assiste, a Uber é uma empresa multinacional, né, norte-americana, que ela não tem nenhum veículo, é um aplicativo, né, pra gente, você que falou sobre modernidade, né, sobre realmente tecnologia, é um aplicativo que você pede e você chama de onde você estiver, você chama o seu carro. Eles estão fazendo agora, está em fase de teste, é o carro voador, né, da Uber. Mas é lá em Dubai. Aí falaram no rádio que ia chegar em Maceió, que todo mundo ia perder, que os taxistas, que os motoristas Uber ia perder. Já estão criando as lendas urbanas aí sobre Uber, né?
Lendas urbanas, boa. Então ela disse que já está chegando em Maceió, que a gente está lutando para depois perder o tempo da gente, que a gente vai perder para os carros voadores. Meu Que vai Deus. chegar, mas não agora, né? Não, daqui a um né? tempo. Eu acho que daqui a uns 20 anos, né? Realmente, Daqui a pouco eu tô velhinho e se brincar nem tô aqui nessa terra. Mas é assim, a gente escuta muita coisa, vê muita coisa. A gente procura só organizar a cabeça da gente, centrar e passar para os companheiros que não é nada daquilo e que tenha calma, tenta apaziguar a situação, acalmar os ânimos, a ansiedade. A gente está pedindo muito a Deus para que a gente venha conseguir a regulamentação aqui no estado de Alagoas. A gente está pedindo muito a Deus porque a população já aceitou, o prefeito já está querendo que fique, então isso já é uma grande vitória para a gente só está pedindo a Deus que isso chegue logo. Chegou aqui primeiro em Maceió, depois chegou em Aracaju, como é que você tem essa notícia? Chegou primeiro em Maceió, só que o primeiro lugar de todo o Brasil que saiu mais rápido a eliminar fomos nós. Aqui, né? A e gente lá saiu, o pessoal está brigando ainda. Está brigando, a gente saiu, está de parabéns, o estado a gente está de parabéns. Nosso estado vizinho ainda está brigando, O nosso poder judicial está de parabéns. Nossos políticos também estão de parabéns. Aqui vocês têm apoio do deputado Ronaldo Medeiros, né, que está com a categoria também, mas vocês estão pleiteando aí brevemente uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Vocês já tiveram audiência pública na Câmara de Vereadores? Na Câmara. Como é que foi essa audiência? Se viu como exemplo, né? Porque foi a primeira audiência da gente, foi pouco motorista Uber, a gente estava começando a se organizar. Eu creio que nessa segunda vai ficar bem dividida a Câmara lá dos vereadores, porque ficou só uma fileira de cadeiras só de Uber e o resto era tudo taxista. Eles fizeram placa, camisa, bem organizada e tudo bonitinho. A gente não, a gente só foi simples, normal. E graças a Deus o que a gente levou deu bom resultado, que teve, como eu falei, com o Galba Neto Filho, outros políticos disseram que não conhecia realmente como é que funcionava, e outros que estavam lá, não queriam se comprometer, mas dizia que eles usam Uber, quando vai para Brasília usa Uber, todos eles usam Uber. Então isso foi um bom sinal para a gente, e assim, graças a Deus teve um bom resultado lá, entendeu? Agora, também a gente teve aqui esse encontro de vocês, né? Foi o primeiro encontro, com algumas apresentações de benefícios, né? Para a categoria, como você falou também, né? Que é posto de gasolina, por exemplo, né? Posto de gasolina, compra de carro com desconto. Carro. Eu queria saber essa questão pontual da compra de carro, né? O taxista, ele tem alguns descontos na compra de carro, eles têm 40%, né? 30%. E como é que ficou para vocês? A gente ficou assim, pela Uber, a gente já tem um desconto quando a gente uma fase da Uber, um motorista, vamos supor, ouro. Bem avaliado, bem avaliado, com maior pontuação de estrela, a gente já tem desconto em algumas empresas. Mas a gente, motorista, correu atrás de algumas parcerias para a gente. E graças a Deus a gente fechou com algumas empresas, a gente tem 20% de desconto e 27% de desconto em algumas empresas de carro. Então a gente também tem algumas farmácias que a gente está fechando também. As coisas estão aparecendo para a gente, está clareando, né? Em relação lá ao que aconteceu lá de Rio Largo, eu esqueci de falar, a gente entrou com a ação lá com a Defensoria e terminou saindo eliminado a gente também lá em Rio Largo, né? Até em termos se alguma SMTT agir de apreensão de carro da gente da forma irregular, há uma indenização de R$10.000. Pois é, aí você que entrou lá com a categoria e entrou com esse pedido de liminar e foi rápido, realmente. Foi rápido. Foi rápido assim, porque a gente ainda passou por tudo que a gente passou. Teve alguns companheiros até que conseguiu a liminar mais individual, mas a juíza ainda feriu. Outros fizeram pagando pelo serviço para conseguir eliminar, alguns conseguiram. Mas eu sabia que o nosso poder judiciário, da Defensoria, ia poder dar um apoio a gente melhor. A gente tem o serviço que a gente tem de graça e por que não recorrer para ele se a gente tem um bom serviço, né? Muitas vezes vocês têm que realmente buscar a justiça, desde o início, né? Desde o início do Uber aqui, do Uber em São Paulo, do Uber no Brasil, vocês têm buscado a justiça. Isso. A Associação dos Motoristas por Aplicativo, que é recente, que foi aberta agora, também informa que vocês vão ter serviços jurídicos à disposição. Você acha isso importante? É uma opção que a gente tem, que a Uber ela já fornece para a gente. Toda a parte jurídica, em termos de apreensão de carro, algumas coisas assim, a Uber
ela apoia. Quando dá algum problema, realmente a Uber A Uber chega por trás. junto. Em termos de criminal, a Uber ela chega em cima. Mas algumas coisas, como se teve uma colisão com um dos motoristas da gente e tal, a Uber, se o motorista estiver fora do aplicativo, ela não vai dar suporte. Então, a gente, nas associações, eles têm o poder os advogados para fazer esse trabalho. Seria um trabalho complementar. Complementar. Então, isso é muito bom, porque, de uma certa forma, a gente está protegido, tanto de um lado como do outro. Lá, eu faço parte da União, no Brasil todo, da UBMAP. Eu sou um dos presidentes, um dos cabeças de lá. E lá, teve agora há pouco, lá em Sergipe, lá na rodoviária. E os taxistas foi agredir o motorista e teve que chegar todos os motoristas, a categoria todinha lá na rodoviária. E isso saiu em todos os canais. O que aconteceu lá no aeroporto. E o que eu soube lá é que eles estão lutando para conseguir eliminar e até agora não conseguiram. Que muitas vezes o juiz não aceita. Então, graças a Deus que a nossa lei, nossa justiça aqui em Maceió, ela tem uma mente mais aberta, ela trabalha em pró do certo, do correto, do justo. E assim, a gente está de parabéns. Em São Paulo eles mandaram uma carta para mim parabenizando o trabalho da gente, mas eu falei que isso não é só da gente, é da nossa justiça. Sobre a questão da regulamentação, quando essa regulamentação vai sair, vai demorar, a gente sabe que vai demorar, vocês vão lutar ainda um tempo, mas vai sair como saiu, né, em São Paulo. A gente tem fé em Deus. Pois é, e aí como é que fica? Fica na questão do município para regulamentar isso? Vocês pagariam taxas, por exemplo, como taxistas? Alguns falam que a gente paga taxa. Em São Paulo se paga uma taxa de 10 centavos por corrida. Mas ainda não tem nada certo para a gente. A gente está brigando lá no Senado. Tem que ser a realidade local também. Né? A gente tem que pesar também como é que está a situação de Alagoas. Eles falam muita coisa, falam em mudar placa, falam muita coisa. Só que a gente é um serviço particular, um serviço privado, entendeu? A gente não é um serviço público, eles querem como se fosse serviço público. Mas a gente está lutando aí para ver como é que vai ser, a gente está esperando também o resultado do Senado também. Por isso que acontecer essas situações agora lá em Brasília, aí isso vai atrasar um pouquinho essa regulamentação da gente. Mas a gente tem que estar em fé em Deus, a gente já deixou na mão de Deus para que tudo dê certo, né? Ok. Cristiano, a gente já está no final da nossa entrevista. Vou só pedir para que você, em um minutinho, fale aí com o pessoal, a população que ainda não conhece os aplicativos aí, e também com vocês, a categoria do Uber. Obrigada por sua presença. Ok, obrigado. A população de Alagoas só tem benefício. Está chegando mais aplicativos aqui em Maceió. Lá em São Paulo eles têm 4 aplicativos. Então você vai escolher, além de andar ou de motorista de táxi ou de motorista de Uber, vai ter outros aplicativos que vocês vão escolher. Então eu tenho mais a agradecer por essa oportunidade de estar falando aqui, defendendo a nossa categoria, falando sobre a situação de Alagoas, e agradeço aí. Que bom, parabéns pelo seu trabalho e sua liderança. Obrigada, telespectador do TV Cidadã. Até a próxima. Tchau.